Vida selvagem. As disputas territoriais e as lutas entre hipopótamos estabelecidos em um rio indicam permanência. Porém, nada é permanente. E este luxo de reclamar espaço leva a conclusões errôneas, porque a África é imprevisível. Possui o seu próprio ritmo. O mesmo acontece com este pequeno rio, a única residência conhecida por estes hipopótamos. Esta história é a história desta imprevisibilidade, a história de uma pequena parte de um grande ciclo irregular. Ela descreve a própria história do Rio Seco. Este estranho rio que fluía por Botswana, na África Meridional, nascia em uma região mais ao norte, chamada Liniante. É uma região desértica. Recebia as águas do interior de uma vasta terra virgem denominada Savuti, abastecendo uma grande variedade de espécies locais. Embora este rio fosse o centro de todas as atividades, tinha uma reputação de pouca confiança. Os mitos e os relatos tribais, as histórias dos caçadores e os diários dos exploradores indicam que o rio se transformou. Em uma época passada, era um grande lago. Depois, durante um período de 80 anos, ele secou, surgindo de novo em 1957. A causa deste fornecimento irregular de água ao Savuti é até hoje desconhecida. As teorias variam desde obstruções até inclinações terrestres em consequência de atividades sísmicas, porém as teorias são irrelevantes. O que importa é que este rio voltou a existir, e é esta mudança que mantém estas savanas vivas. As transformações da natureza geralmente acontecem em períodos muito mais longos do que o que dispomos para registrá-las individualmente. Esta mudança aconteceu durante uns 7 anos. Um espaço de tempo muito curto na progressão normal das mudanças na África, porém que marcou uma transformação decisiva deste ciclo turbulento. Quando a água corria no seu leito, o Savuti era o paraíso dos animais, aparentemente eterno e invariável. Porém, havia morte, até mesmo no paraíso. A morte está presente em toda a África, porém nunca em vão. Este hipopótamo, vítima de uma luta por territórios, sustenta a vida de um número de outras espécies, dentre as quais as águias pescadoras, normalmente caçadoras de peixes, porém convertidas agora em comedoras de carniça. A morte de uma espécie inevitavelmente beneficia outra. A África é indiferente, porém não é cruel. O acaso governa tudo.
Talvez este estranho e novo comportamento alimentar das águias pescadoras fosse um presságio, um indício de que a ordem estabelecida estava prestes a mudar. O elemento que decidiu quem ia ganhar e quem ia perder no Savute foi o calor. Nas planícies abertas ao sol, as temperaturas se elevaram vertiginosamente e deixaram a terra com um resplendor como se estivesse em fogo. Em 1982, as águas do Savute deixaram de correr. Não sabemos como, nem porquê, nem quando, com precisão. Porém, de repente, a corrente desapareceu. Quando o precioso fornecimento de água começou a minguar, os animais começaram a congregar-se em torno de lagoas semi-secas. O calor aumentou. Todos se encontravam à beira do desespero. Como sua vida dependia dela, este elefante macho começou a guardar sua água zelosamente. Como se intuísse a tragédia que estava se formando, expulsou os mais fracos e pequenos até poder livremente beber em paz. O nível da água do rio continuou baixando, e os elementos da tragédia começaram a reunir-se. Para os cães selvagens, o persistente elefante na sua lagoa era um mero incômodo. Porém, não os deixou beber tranquilos. À medida que a estação avançava, o rio desaparecia. O que foi numa época uma vigorosa manada de 100 hipopótamos havia se reduzido a apenas 26. Estes hipopótamos, desesperados prisioneiros da água minguante, precisavam permanecer úmidos. Sem a lama, morreriam. Os conflitos territoriais anteriores eram irrelevantes. Uma luta pela sobrevivência de dimensões muito maiores havia começado. Os elefantes não tinham tal problema. Podiam deslocar-se livremente. Como crianças descuidadas, pulverizavam e removiam a lama, revirando-se nela, ignorando que seu jogo ia acelerar o fim dos hipopótamos.
Os elefantes podiam ir-se, mas os hipopótamos tinham que permanecer em sua lagoa de lama, que secava lenta, porém inexoravelmente. Eles, como os crocodilos, não tinham nenhum outro lugar para ir. Tristemente, os hipopótamos que perambulavam em busca de comida descobriam que a sua situação era desesperadora. Caídos, expostos ao severo e implacável sol e atormentados por bicadas de pássaros, descobriam por sua vez que seus lugares na lagoa tinham sido ocupados. Com a continuação do calor e em uma desesperada tentativa de refrescar-se, um crocodilo se sepultava nesta greta rochosa na esperança de evitar a morte. Porém, a morte adota muitas formas, e estes eram tempos de tensão e grandes contrastes. A greta era demasiado estreita mesmo para o leopardo. Porém, os caçadores são pacientes. Assim, sabendo que o crocodilo teria que sair, talvez enfraquecido e mais magro, mas ainda uma boa presa, sentou-se e esperou. E na escuridão, alguns hipopótamos renunciam a seus postos na lama, abandonando sua proteção em busca de comida. Somente os desesperados se aventuram pela noite, quando os predadores se confundem na escuridão. Havia uma certa inevitabilidade em tudo isto. Os hipopótamos estavam indefesos, com seus refúgios habituais não mais disponíveis. As hienas parecem ser inexoráveis. Por mais duro que seja para aceitar, este é o ancestral sistema da África. A lei que governa o futuro e o passado. Inevitavelmente, o crocodilo se aventura a sair. E a vigília do leopardo é recompensada. Mais uma vez, um morre para que outros possam viver. O amanhecer em outra lagoa, onde outro drama pela sobrevivência está se produzindo. Os maribus descem em direção a uma lagoa
onde mais de 2.000 barbos se contorcem na lama pouco profunda. Serão presa fácil. Este é outro exemplo da estratégia da seleção. A morte de uma criatura garante a vida de outra. Os leões são insaciavelmente curiosos e geralmente investigam qualquer atividade. Atraídos pelo alvoroço, mas indiferentes aos peixes, descem só para beber água. Com o passar dos meses, os efeitos do calor sobre a lagoa deixaram os hipopótamos encalhados. Eles também saíram e pereceram nas terras áridas, ou sucumbiram aos predadores, até que finalmente, pelo final da terceira estação seca, apenas 3 hipopótamos permaneciam na lama pegajosa da última lagoa do Savuti. Sua sorte pendia precariamente por um fio. Desesperados enquanto a lagoa se secava, ainda mais rapidamente ao calor, lutavam para cobrir-se de lama, para preservar estes últimos minutos de vida. À medida que o longo dia passa, o sol castiga. Inevitavelmente, chegam as hienas, atraídas pelo rastro de morte iminente. Seu objetivo? Um dos 3 últimos hipopótamos vivos do Savuti. Deixou a sua proteção na lama em busca de descanso à sombra. Porém, o sol mudou de posição, a sombra se deslizou e ele ficou vivo, porém exausto, incapaz de mover-se ou fazer qualquer tentativa de defesa à mercê do sol. E as hienas só tinham que esperar. Apenas as pegadas na lama da lagoa do Savuti marcavam a viagem final dos 2 últimos hipopótamos. O leito do Savuti estava seco. O sol ganhou a batalha. O rio secou. Foi então quando chegaram os elefantes. Todos os anos, as manadas com seus filhotes faziam a mesma viagem desde suas áreas de pastagens. Utilizavam o Savuti como uma importante parada a meio caminho. Porém, este ano, as coisas tinham mudado.
Chegar exaustos e desidratados depois de uma longa viagem para não encontrar água foi um golpe devastador. As tensões surgiram e apareceram as agressões. Estes animais sabiam muito bem que a água mais próxima se encontrava a quase 100 quilômetros. Também sabiam, pela sabedoria de sua espécie, que muitos deles não sobreviveriam à viagem. Pelo menos alguns deles já tinham passado por esta situação antes. Os mais velhos já tinham visto o rio seco. Silenciosa e misteriosamente, os elefantes continuaram chegando como fantasmas do passado. Porém, ainda não tinham desistido. Deram início a uma misteriosa, quase mágica atividade. O conhecimento acumulado de seus ancestrais, ou o instinto, ou ambos, levaram-nos a escavar em busca de água. Em cada ponto antigo de água, em cada buraco e em cada cova. Era uma busca como que atraídos por algum sinal oculto da presença da água. Até mesmo o mais ínfimo traço de umidade era examinado cuidadosamente. Quando conseguiram realizar uma primeira descoberta, os outros elefantes se aproximaram, esperando e observando, até que finalmente aconteceu o milagre. Encontraram água. Como os demais elefantes souberam da descoberta, só podemos fazer suposições. Porém, do momento em que a água foi encontrada, começaram a surgir elefantes de todo o Savuti.
Pacientemente, com sua calma típica, os elefantes ampliaram e aprofundaram o lugar do seu primeiro descobrimento, até que após meses de trabalho, toda a manada pôde beber. Para alguns, o descobrimento da água chegou tarde demais. As hienas, sempre atentas, sempre preparadas para dispor dos mortos, entraram em cena. Um dos últimos hipopótamos do Savuti tinha sobrevivido 2 estações de seca, graças à umidade do sereno matutino e cobrindo-se durante o dia. O seu tempo se esgotou, e sua morte prolongou a vida destes predadores. Ali perto, os elefantes tinham escavado um bebedouro. Com o frio da noite, a água passa a jorrar, proveniente da corrente subterrânea. Neste lugar, um novo drama começou a desdobrar-se. As fêmeas tinham novas prioridades. Em lugar de compartilhar esta preciosa água com os filhotes, expulsam a estes violentamente. Nestes momentos de escassez, era melhor que os filhotes morressem, de modo que as fêmeas pudessem sobreviver para procriar novamente, em melhores tempos futuros. Nosso sentimento de atrocidade interfere na compreensão deste comportamento. Porém, trata-se de uma crise, e sua sabedoria coletiva garantiu a sobrevivência de sua espécie. Uma manhã, o último hipopótamo sobrevivente do Savuti, cujas pegadas vimos anteriormente no leito seco do rio, havia encontrado milagrosamente esta nova água. Não foi bem recebido. Os elefantes protegiam este bebedouro cuidadosamente. Suas vidas dependiam dele. Ter sobrevivido às quadrilhas das hienas e à desidratação foi um milagre. Porém, sem outras opções para sobreviver, o jovem hipopótamo tinha que voltar à umidade. Não estava disposto a render-se a estas alturas. Sua vida dependia disso. Finalmente, à base de
determinação e perseverança, conseguiu garantir seu futuro, pelo menos por algum tempo. Esta nova perturbação no bebedouro somou-se à atenção dos filhotes da manada, que mostravam-se alterados e nervosos. Ter sobrevivido era totalmente improvável. Ter encontrado este bebedouro era difícil acreditar, porém foi o que aconteceu. O bebedouro se converteu no novo centro de atividades, com estranhas e até mesmo cômicas adaptações para poder beber a preciosa água que jorrava. As trombas delicadas chegavam até a água, sem mexer com a lama. Os dias de alegres brincadeiras na água eram coisas do passado. Uma vez aberto o bebedouro, mantido pelos elefantes, aquele se converteu no ponto de mira de um enorme número de animais de todo o Savute. Como o descobriram, ninguém sabe. Porém, como que surgidos do nada, búfalos e mandris e mais elefantes se concentraram no bebedouro. Estação após estação, sem consolo por parte dos céus sem nuvens, a situação piorou. Os animais remexeram a lama e a água para beber tornou-se mais difícil de encontrar. Agora, as regras normais do espaço individual tinham sido totalmente destruídas. Misturavam-se, buscando desesperadamente a melhor água para beber na lama revolta. Com as manadas constantemente ao redor do bebedouro, a vegetação mais baixa desapareceu. Muitas árvores foram reduzidas a varas peladas, e a água por si só não era suficiente para mantê-los. Os elefantes viram-se obrigados a realizar longas viagens, de até 30 quilômetros por dia, em busca de comida. Os ossos da coluna começaram a aparecer. A pele se afundava. Voltavam de suas viagens exaustos, com muita dificuldade de manter-se em pé. Em pouco tempo, o inevitável aconteceu. Se trata de uma fascinação mórbida, um processo de aprendizagem ou o luto por um companheiro perdido, não sabemos. Porém, os elefantes parecem reconhecer seus mortos e, de uma maneira indecisa, confrontam este fato.
A África é frugal. É um continente tão severo que não pode haver desperdício. Os comedores de carniça se aproximaram. Os leões estão sempre em busca de comida fácil e não tardaram a seguir os abutres. É muito mais fácil comer os mortos que caçar. Diante de tal banquete, toda a manada acostumou-se a estar alimentada. Estavam confiantes, relaxados e parcimoniosos. O gigantesco cadáver transformou-se no parque de recreio dos leões mais jovens. Na própria lagoa, outro elefante faminto e exausto estava preso desamparadamente no barro. Os elefantes não podem ficar muito tempo deitado de costas sem causar danos ao coração. Os leões, por natureza inquisitivos, rapidamente investigaram o novo movimento, sempre alerta a novas oportunidades. Porém, o resto dos elefantes são protetores dos seus. Enquanto isto, o solitário e jovem hipopótamo comia placidamente as ervas curtas. Mas isto não era suficiente. Atraído pelo cheiro das ervas mal digeridas saídas do estômago do elefante morto, aproximou-se. Os leões estavam claramente irritados, porém o hipopótamo continuava muito tranquilo. Finalmente, depois de provar o conteúdo do estômago e como os leões passaram a ficar muito agressivos, decidiu retirar-se. Porém não foi muito longe. Talvez por ter estado tão próximo da morte, um mero leão não dava nenhum medo. E na escuridão havia uma certa trégua entre os leões, o jovem hipopótamo e os elefantes, todos juntos na lagoa.
Durante a noite, o nível da água da lagoa subia. Porém, a evaporação diurna e a sede dos animais diminuiu seu volume em polegadas. Pela manhã, o elefante moribundo ainda lutava para sobreviver, enquanto que o amanhecer não tinha trazido consigo nenhuma mudança na calma com que o jovem hipopótamo encarava os leões. Os leões já não estavam mais famintos, porém não podiam resistir à zomba do hipopótamo. Permanecia felizmente guardando as distâncias. Suas experiências prévias com as persistentes hienas e leões maiores já o haviam preparado para este encontro com estes jovens e seus jogos. Não estava, entretanto, preparado para enfrentar o novo ocupante da lama em sua volta. A pequena lagoa havia se modificado novamente. Os leões e as hienas permaneciam ali, depois de alimentar-se do elefante morto, e mais uma vez cresceu a tensão entre os animais. Com toda esta nova atividade de predadores, do hipopótamo e de elefantes moribundos, e com a água convertendo-se rapidamente em lama, a manada de elefantes viu-se diante de uma decisão crítica. Permanecer na lagoa ou desafiar a grande viagem através da terra seca até alcançar o abundante rio Liniante, a 100 quilômetros mais ao norte. Não temos nenhuma ideia de como tomam estas decisões, porém saíram todos de uma só vez, e deixaram o hipopótamo residindo na lagoa enlamaçada. No momento em que os elefantes iniciaram sua longa viagem em direção ao norte, amontoaram-se nuvens de tempestade. O Savut ia voltar a se transformar. Semelhante às outras mudanças do dia para a noite, do calor para o frio ou de úmido para seco, esta mudança era igualmente crucial e igualmente ancestral. Com o pôr do sol, chega uma queda da temperatura e as nuvens se formam. À meia-noite, começa a tormenta. As grandes descargas elétricas alcançavam, incendiavam e arrasavam a vegetação seca. Outra desgraça para o Savut. Mais um agente de transformação passou a operar. As mitologias ancestrais entenderam estas mudanças quando diziam: o fogo vive na morte do ar, porque o fogo é um importante ingrediente das savanas e, como os predadores, é uma parte essencial de sua sobrevivência.
Sem o tipo de transformação que tanto o fogo como os predadores impõem ao sistema, este se estancaria e pereceria. Quando o sol nasceu, nasceu uma nova espécie de mundo. O velho Savut era coisa do passado. Em seu lugar, havia uma paisagem deserta e estéril, chamuscada pelo fogo, sem verde. Destruído pelas chamas, o Savut estava queimado. O solo exposto aos elementos. O hipopótamo não foi atingido pelo fogo, seguro em sua lagoa enlamaçada. Os poucos elefantes machos que continuavam residindo ali provavelmente já viram tudo isto antes. Para estes elefantes, o apogeu da transformação do Savut não era importante. Podiam ir-se para adaptar-se às mudanças. O Savut enfrentava mais uma calamidade. Agora, quando se encontrava mais vulnerável, chegavam os ventos. Este não é senão mais uma transformação de uma série interminável de mudanças no destino do Savut. Até mesmo no meio desta desolação, há uma misteriosa beleza, porque o Savut não está morto. O Savut está simplesmente descansando, esperando um novo amanhecer. As nuvens de chuva se formam. Porém, até mesmo quando as chuvas chegarem, não farão do Savut o que era antes.
Isto é coisa de tempos passados. Só com o rio poderá voltar ao que era antes, mas este não fluirá nesta estação. Quando voltará a correr de novo? Ninguém sabe.